Olá todo mundo! Eu sou o Guilherme Duran, esse é o canal Virou Paris e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um pouco de atividades ao ar livre que os parisienses e turistas fazem durante o verão. E antes de falar para vocês dessas atividades, olha, sol lascado, sobre Paris Plage, eu quero mostrar o contexto onde eu tô. Olha lá, minha gente, do outro lado do Rio Sena é o Musée d'Orsay, o Museu de Orsay, que era uma estação de metrô, de trem, e agora é um museu maravilhoso. Olha lá na pontinha a Torre Eiffel. Então a gente está na borda do Rio Sena, ó o barquinho fazendo a curva, porque barco de turista uma hora tem que virar para voltar, né? Estamos aqui, ó. Esse lugar aqui é a Academia Francesa de Letras, de tudo, na verdade. E o dicionário de francês que você usa mora ali, ó. Antes de chegar na sua casa era ali que ele morava. E ali a gente tem a ponta da ilha, acho que chama São Louis. Olha ali, ó. Essa ponta da ilha chama Place Vert Galant. Praça Verde Galante. Vai saber por quê, né? Galante como? A Pont Neuf, a Ponte Nova, que é, na verdade, a ponte mais velha de Paris. Vamos andar em direção ao Paris Plage. Então, a partir daqui a gente tem Paris Plage, aí aqui a gente tem o painel da cidade avisando, né? Que aqui já é Paris Praia. Ali, ó, cidade de Paris, bem-vindo a Paris Praias. Détente, sport, culture, détente, relaxamento, esporte, cultura, toda a programação você encontra na internet. E a melhor parte da programação, no meu caso, na verdade, é a cerveja, gente, porque eu adoro tomar uma cervejinha nesse contexto aqui, ó, olhando para simplesmente a Pont Neuf, que é essa ponte aqui. Ah, barulho, não sei se vocês estão ouvindo barulho de sirene. Paris, né? Sempre tem. Durante o verão, o calor aqui em Paris fica insuportável. E as pessoas moram tudo em apartamento, tudo socado em cubículos e não sei o que lá. E a prefeitura, ela fez essa, vamos dizer, essa adaptação, né? Não é uma grande adaptação, mas ela preparou o espaço para que as pessoas possam aproveitar melhor os dias de verão fora de casa. E conseguiram, né? Porque já era maravilhoso sem fazer nada. Aí fizeram ainda para ficar melhor. Olha, mano, eu não consigo nem descrever. E aí já tem aqui uma paisagem bonitinha, ó. Essas coisas aqui são Vixe, para jogar bruma. Ai, meu Deus, começou. Tô passando, ó, vai molhar o telefone. É a vida, mas é muito gostoso, gente. Hoje não tá aquele calor de matar, então faz aquela sensação quase de fresquinho mesmo, assim, quase frio, né? Mas, olha, mano, é muita bruma. Mas nos dias de verão, de calorzão intenso, isso salva muita gente. Então vamos continuar o passeio então, ó, a Ponte Nova, que é a velha. Ali a gente tem o primeiro castelo da França toda, que se chama Conciergerie. E aí as pessoas se instalam assim, ó, ficam super de boa, curtindo em família, pessoas que vêm passear, pessoas que vêm fazer atividade física. Ai, pessoas de todo jeito, gente. Gente, tinha um bar por aqui, arrancaram o meu bar. Eu vou ter que voltar no outro. E aí as pessoas sempre preocupadas, ó, água de Paris. Aqui eu escolho a água de Paris, que por acaso é a água dali, ó, do Rio Sena. Mas é uma água tratada, né, lógico. Aí você vem aqui e enche a sua garrafinha. Enquanto isso você vai vendo as criancinhas brincando lá, trepadas na parede, que é outra, nossa, como enche rápido, que é outra atividade que as pessoas gostam de colocar as crianças para fazer e deixar
os pais tranquilos. E a estrutura não é pouca não, viu, gente? Tem até umas espreguiçadeiras aqui pra gente aproveitar deitadinho, olhando pro céu, olhando pra paisagem. Vou mostrar pra vocês um pouco dessa paisagem. Como não tá tão sol, o guarda-sol tá fechadinho e eu estou aqui na frente desse coqueiro na praia, na Paris Praia. E olha que estrutura legal, gente. Bem embaixo da ponte do Napoleão, eles colocaram bancos, mesas para galera fazer piquenique e vários estandes assim, ó, com um guarda-solzinho e espreguiçadeira, que é para as pessoas virem aqui e curtir mesmo. E o povo curte mesmo, o povo deita, o povo dorme, o povo toma sol, o povo traz até travesseiro, toalha. Olha só, gente, lá é a Conciergerie, o primeiro castelo, e daqui a gente consegue ver o primeiro relógio público da França. Dá um flagra na intensidade dessa programação, gente. Aqui é o mapa de Paris e cada lugarzinho desse é onde vai acontecer alguma atividade relacionada ao evento de Paris Praias. E aqui é só o pedacinho do rio, ó. Se você olhar aqui, cada pontinho desse está indicando uma região onde você vai encontrar alguma atividade. Por exemplo, a gente tem aqui a base náutica, tem aqui uns lugarzinhos para você fazer piquenique, um lugar para você comer, um lugar para você tomar banho, um lugar para você andar de bicicleta, um lugar para você pegar o metrô. E aí vai, né, gente? E o lugar ele é bem cuidado, ó. Tá vendo aquele povo de laranja ali? Já conto para vocês. Tem os zeladores, os cuidadores da praia para garantir a ordem, né? E que todo mundo possa aproveitar do espaço da melhor maneira possível para todo mundo. Por exemplo, agora há pouco tinha uma mulher muito estranha, gritando e xingando as pessoas de palavrão e sendo bem misógina e bem homofóbica e bem racista e gritando e não sei o que lá. E já vieram aqueles dois ali, já com os ok-tok, já identificaram a pessoa, já falaram, olha, ela tá vestida assim, 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 não sei o que lá. Aí daqui a pouco vem, né, não é a polícia lá, a guarda local, né, para cuidar disso. Ou seja, eles têm um esforço para realmente assim, para você aproveitar o máximo que você puder essa experiência. E vale muito a pena, né, gente? E como previsto, vim aqui, né, gente? Agora eu vou ler com vocês aqui essa garrafinha, ó. A cerveja chama La Parisienne, que é a parisiense. E aí tá escrito ali, né, nascida em Paris, braçada e engarrafada na Grande Paris. Quer dizer, não foi aqui dentro da cidade de Paris, mas foi aqui na região, né? Olha o clichê, que fofinho, eu amo um clichê. E ali, gente, é tão raro ver o poodle no clichê, e ali ele está. E essa daqui é uma cerveja branca, blanche, não pasteurizada, sem filtração. E aqui embaixo, ó, esse selo que indica que é orgânico, que indica que a embalagem é reciclada, que a mulher não pode beber se ela estiver grávida. E aí, ó, uma cerveja branca frutada e desalterante. Eu adoro essa palavra que não tem em português, desalterar, que é você bebe alguma coisa gelada para você refrescar, né? Que vai surpreender pelo seu caráter e a sua complexidade. Isso de caráter é um rolê que eu acho muito engraçado aqui na língua francesa, que é tudo que é de caráter quer dizer que é marcante, quer dizer que se for uma coisa de sabor, que o sabor é forte. Então uma cerveja de caráter é uma cerveja com um sabor intenso. Um queijo de caráter é um queijo geralmente fedido e difícil de comer pra gente que é brasileiro, que tá acostumado a comer só mussarela. Esse queijo de caráter, gente, eu não tenho caráter para enfrentar, não. E aí a gente vai andando aqui, ó, atrás dos seguradores. Muito bem, ele dançando. Aqui tem os baby-foot, que é pimbolim, que você pode vir jogar. Mais um lugarzinho cheio de cadeirinha para você tomar sol, relaxar. Banquinhos para você vir fazer piquenique. Olha a decoração ali em cima, que bonitinha. E é isso, gente. Agora vamos sair daqui do Paris Plage e vamos procurar gente fazendo piquenique nos parques. A loucura que é, a gente vai andando em Paris e vai achando o museu, ó. Achei aqui agora o Musée de 11 Pontiers. Acho que é o museu da moeda, da Casa da Moeda, alguma coisa assim, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui a parte de dentro do pátio, depois a gente vai bater um pouco de perna.
E finalmente chegamos aqui no Jardim de Luxemburgo. Foi mal pelo vento, mas eu perdi o negocinho que protege aqui do vento, então vai com barulho mesmo. E o Jardim de Luxemburgo é onde tem o Senado francês, que é justamente esse prédio que vocês estão vendo aí atrás. Aqui tá cheio de turista? Tá cheio de turista. Mas a diferença entre aqui e o que eu acabei de ver lá no Louvre é que as pessoas vêm aqui para vir aqui mesmo, sabe? Que a gente viu lá no Louvre, as pessoas estavam no meio do caminho delas e decidiram parar para descansar. Mas aqui o povo veio curtir mesmo, ó. E aí, se vocês verem, tem gente que fica sentadinha lendo, tem gente que fica comendo, tem gente que vem brincar com os parques, tem gente que faz tudo, né, gente? Tem uma zona aqui dentro que é permitido fazer piquenique. Vamos ver se tem gente fazendo piquenique. Apesar de, ó, segurando o microfoninho, apesar de ter bastante turista aqui, eles vêm todos para fazer uma coisa que os franceses ensinaram o mundo a fazer. Eu que tô falando que ensinaram, e a partir de agora é verdade, que é o verbo flâner, que é só assim, passear, bater uma perninha. Gente, tá muito claro, peraí. Que é isso, é passear, bater uma perninha, aproveitar a vida, o momento, a companhia das pessoas, sabe? Tudo isso tem dentro do que a gente chama aqui de savoir-vivre. Savoir-vivre, em português, é saber viver. E eles têm muito para falar sobre isso, né? Porque... Tchau! Eu gosto quando as pessoas interagem. Até perdi o que eu tava falando, vamos só olhar pra cara do povo. E aí, só porque eu falei... Não tem ninguém fazendo piquenique, gente. Ninguém fazendo piquenique. Eu acho que eu que vou ter que ensinar pra eles a arte do bem viver. Que bem viver é fazer o quê? Piquenique. Bom, mas eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês no vídeo de hoje. Agora eu vou me sentar um pouquinho aqui nessas cadeirinhas que eu também mereço. E vou ficando por aqui. Se você ficou até aqui é porque você gosta desse tipo de conteúdo, então já aproveita para se inscrever. E se você é uma pessoa que estuda francês, saiba que no blog viroparis.com você vai encontrar atividades para você praticar o seu francês, para você desenvolver mais ainda as suas competências linguísticas. Não é para você aprender o básico, para você aprender regras gramaticais, não. É para você usar o seu francês de verdade, para você ler, para você responder, para você interagir. Então, vamos embora comigo. Vou ficando por aqui e até mais.